Você que financiou um carro, uma moto, um caminhão ou uma casa, está perguntando: será que meu contrato tem juros abusivos? Eu ouvi uma empresa no rádio, na televisão, vi uma propaganda falando que todo contrato de financiamento tem juros abusivos. Será que isso é verdade? Como é que você faz para ver de fato se o seu contrato tem mesmo juros abusivos? Hoje eu vou te explicar de uma vez por todas como é que você faz para identificar e qual caminho você deve tomar para conseguir recuperar o seu dinheiro já pago e até mesmo baixar as suas prestações. Mas antes, eu só vou pedir aquele favor de sempre de você se inscrever aqui nas minhas redes sociais e eu vou deixar um número de WhatsApp para você entrar em contato e tirar todas as suas dúvidas jurídicas. Será um maior prazer te ajudar e te auxiliar nas suas questões particulares. Muita gente tem visto reportagens, propagandas dizendo juros abusivos no contrato de financiamento. Nós reduzimos os juros do seu contrato. E com essa informação tem muita gente que procura empresas que se dizem especializadas no assunto e começam a vender sonho para quem tem um carro, uma casa, um caminhão financiado. Hoje eu vou te explicar para que você entenda que não é todo contrato que realmente tem juros abusivos. E você às vezes vai procurar essas empresas e elas vão te vender um sonho que não existe. Para que você saiba se você tem realmente juros abusivos ou não no seu contrato, é preciso fazer uma análise muito séria para saber o quanto tem de juros e se realmente a justiça entende que esse juros é abusivo no seu contrato. Para isso, você vai precisar do seu contrato em mãos para analisar de fato tudo que foi aplicado no seu contrato de financiamento. Não é simplesmente você falar quanto você paga de prestação que já é o suficiente para que a empresa consiga divulgar para você quanto tem de juros. É muito importante você entender que o cálculo é feito. Primeiro, quanto você financiou de fato, qual o valor da sua prestação e uma informação muito importante, a data que você financiou. Pois a data que você financiou é exatamente com essa base que você vai olhar no Banco Central para ver a taxa média de juros aplicado pelo Banco Central naquela data, ou seja, naquele mês que você financiou. Não é simplesmente você olhar o seu financiamento, olhar a sua prestação que já vai resolver. Então, para que você possa entender como funciona essa análise, você vai pegar o seu contrato de financiamento, vai olhar quanto de fato você pegou emprestado para financiar o seu carro, para financiar a sua casa ou para financiar a questão da sua moto. Com essa informação, você mais a sua prestação, você vai olhar quanto dá mensalmente. Em regra, no seu próprio contrato, essa informação já vem lá calculada, informando qual que é a taxa aplicada, que lá está escrito CET. Procura isso no seu contrato, essa sigla CET, que vai estar lá constante quanto que o banco aplicou mais ou menos de juros no seu contrato. Até mesmo eu falo nesse caso, mais ou menos, porque nem sempre o que está lá, de fato, é o que eles aplicaram. Às vezes aplicaram até mais, mas eles maquiam de alguma forma para que não fique tão visível para você essa questão do CET, ou seja, dessa taxa de juros efetiva do seu contrato. Com essa informação, você vai ingressar no site do Banco Central para ver a taxa média de juros permitida aplicada no período. Como é que faz isso? Você vai entrar no site do Banco Central e vai pesquisar lá em serviços justamente essa informação, taxa de juros, e ver o período do seu financiamento. Se no período do financiamento a taxa de juros estiver muito menor do que está no seu contrato, você tem juros abusivos. Agora, nós precisamos saber uma coisa muito importante. Não é porque tem um pouco a mais de juros que a justiça tem entendido que isso é juros abusivo. Precisa estar 1,5 acima da taxa permitida para o período. Não é simplesmente estar lá, você paga 2% de juros ao mês, mas a taxa permitida para o período é de 1,94. Nesse caso, os juízes não têm entendido, a jurisprudência não tem entendido que se trata de juros abusivos. É necessário que se tenha 1,5 acima. A maioria das decisões do STJ é baseada nesse conceito que tem que ter 1,5 acima. Com essa situação, se você olhar o seu contrato e de fato tiver 1,5 acima da taxa permitida no período, aí sim você tem juros abusivos
que provavelmente serão reconhecidos pela justiça e aí você terá o seu contrato reduzido. Então, antes de contratar qualquer empresa que te ofereça milagre, primeiro analise o seu contrato. Segundo ponto importantíssimo dessas ofertas milagrosas que muita empresa oferece é: para de pagar as suas prestações que nós vamos negociar as suas dívidas. Não caia nessa roubada. Se você fizer essa situação e o banco fizer a busca e apreensão do seu veículo, banco nenhum vai aceitar qualquer proposta para renegociar o seu carro. Então nós temos recebido, infelizmente, diversas pessoas no escritório que perderam o seu veículo. Motorista de aplicativo que procura essas empresas, tem o carro financiado, para de pagar a prestação, para de pagar lá os valores mensais e entra nessa de que vai ser negociado para uma empresa. O banco faz a busca e apreensão, consegue achar o carro e acabou toda a situação de que você vai ter essa renegociação com o banco. Porque o banco já está com o bem na mão e não precisa mais se preocupar em renegociar com você. E pior, você ainda vai ficar com as dívidas que o banco determinar que você ainda deve. Você vai ficar com o nome sujo, vai ficar sem o veículo e vai passar em uma grande dificuldade para tentar recuperar qualquer coisa nesse sentido. Então é importante reforçar. Para que você saiba se você paga ou não juros abusivos, é preciso fazer uma análise minuciosa no seu contrato, olhando a taxa do seu financiamento com a taxa do Banco Central. E se estiver realmente acima do que entende o STJ, aí sim você consegue ingressar com uma ação judicial e recuperar os valores já pagos e determinar a diminuição de todas as parcelas que estão para frente. Então, muito cuidado para que você não caia numa roubada, venha perder o seu veículo, ficar com uma dívida, caindo nesses contos de fada que muita empresa oferece. Agora comenta aqui, você conhece alguém que já caiu nessa situação, que teve juros abusivos, mirabolantes oferecidos para essas empresas e acabou tendo prejuízo? Comenta aqui, será o maior prazer saber o que você sabe sobre esse assunto. Galera, muito obrigado e até a próxima.